Agora, Samanta, acho pertinente a gente também comentar sobre os alertas de desmatamento. Dados mostram que os avisos reduziram significativamente e atingiu o menor índice em 4 anos na Amazônia. Só que, por outro lado, bateram um recorde no Cerrado, o segundo maior bioma do país. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vamos juntos assistir um resumo, desse balanço feito pelo INPE. Os alertas de desmatamento na região registraram uma queda de 7,4% em um ano. No período entre agosto de 2022 e julho de 2023, foram 7.592 quilômetros quadrados de áreas derrubadas. Se considerados apenas os 7 primeiros meses deste ano, houve uma redução de 42,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em uma análise mensal, o mês de julho registrou o nível mais baixo de alertas para o mês desde 2017, com 66% de queda. Principalmente Pará, Mato Grosso e Amazonas, depois seguido de Rondônia, são os estados onde foram detectadas pelo DT as maiores porcentagens. Entre os números divulgados, o governo destacou a importância da redução de 66% registrada em julho na Amazônia. Julho é o pior mês na Amazônia em termos de desmatamento. Julho é o mês da seca mais intensa, é o mês mais propício para as atividades de exploração, de desmatamento. Toda a operação de campo é favorecida pelo clima sem chuva. E sempre esse número é maior, é um crescimento. Se você analisa historicamente, julho vai para o pico junto com agosto, depende do ano, varia um pouco, mas julho é sempre o pico. E nós tivemos um recorde histórico, nunca registrado no DT, de queda de 66% no pior mês. Isso é um dado extremamente importante. Outro fator que pode explicar este movimento é a ampliação da fiscalização. Os autos de infração expedidos pelo IBAMA aumentaram 173% nos 7 primeiros meses deste ano. No mesmo período, o volume de multas aplicadas cresceu 147%, os embargos 123% e os termos de apreensão 107%. Em contrapartida ao resultado positivo registrado na Amazônia, o INPE revelou que os alertas de desmatamento no Cerrado dispararam em 2023. Para se ter uma ideia, somente em julho o aumento foi de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Se considerado o período entre agosto de 2022 e julho de 2023, a área derrubada no Cerrado, segundo o maior bioma brasileiro, totalizou 6.359 quilômetros quadrados, salto de 16,5%, o pior resultado da série histórica do sistema. Segundo especialistas, uma diferença importante entre os dois biomas e que ajuda a explicar o resultado é a reserva legal destinada a cada um deles. Os dados do INPE revelam que a grande concentração dos alertas de desmatamento do Cerrado está na região do Mato Piba. Com base nisso, o governo federal pretende mobilizar os estados do Cerrado para um esforço conjunto de ações que possam frear o avanço do desmatamento ilegal. Então, Samanta, será que a gente deve pensar em 2 tratamentos diferentes, né? Uma proteção maior foi dada à Amazônia, enquanto Cerrado era explorado, talvez sem tanta fiscalização. A gente é capaz de reparar esse dano? Raíssa, eu vou convidar o pessoal que nos acompanha a pensar fora da caixa agora. Muito bem, dados de desmatamento, a gente precisa louvável, diminuindo o desmatamento na Amazônia, mas aumentou no Cerrado, isso é negativo? Quem diz que é negativo? Quem diz que esse desmatamento que ocorreu no Cerrado não foi autorizado? Lembrando que nós temos 35% de obrigação de conservação, mas o restante é autorizável. É uma conversão de vegetação nativa em área produtiva. O Cerrado tem se mostrado altamente produtivo, graças à pesquisa brasileira, graças à tropicalização de toda a agricultura brasileira. E aí, não existe essa diferença e se jogam esses dados. E aí o meu medo, Raíssa, é que isso
acabe virando, como virou para a Mata Atlântica, uma lei de proteção do bioma, sem que a gente consiga fazer a separação do que é desmatamento do que é uma conversão autorizada de vegetação nativa em produção. Então, ok, louvável que a gente diminua o desmatamento na Amazônia, precisamos olhar com atenção para o aumento do desmatamento no Cerrado, mas chega, já deu, a tecnologia está aí, não dá mais para chamar de desmatamento o que não é desmatamento. Conversão autorizada tem que ser tirada dessa conta e o INPE precisa fazer isso. Certo, é preciso mais efetividade aí nessa fiscalização. Samanta, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até semana que vem. Sempre bom ouvi-la. Até semana que vem. Uma boa noite. Obrigada, Raíssa Salema. Boa noite a vocês e a todos. Tchau, tchau.